Olá, eu sou o Felipe, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do nosso canal. Aqui nós vamos estudar as cartas mais curtas e também mais desconhecidas de todo o Novo Testamento. E hoje, para começar, nós vamos iniciar um estudo da segunda carta do apóstolo João. É um dos documentos mais breves de todo o Novo Testamento e eu convido você, enquanto assiste esse vídeo, enquanto ouve as minhas palavras, se você puder, esteja com uma Bíblia por perto para você poder acompanhar o texto. Eu vou estar usando uma colinha aqui, mas se você quiser exatamente a mesma coisa que eu estou usando, são alguns documentos em PDF que eu vou disponibilizar lá no nosso canal do Telegram. Você pode entrar lá através do link que está aqui na descrição desse vídeo. Aí você vai poder talvez acompanhar ainda melhor esse estudo através desse documento que está lá no nosso canal do Telegram. Então, antes de mais nada, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações para ser avisado a cada vez que a gente lançar um novo estudo, um novo vídeo aqui no canal. Também não deixe de curtir esse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a levar esse vídeo, esse conteúdo para pessoas cada vez mais longe. E também não deixe de compartilhar com pessoas que você ama, com pessoas que você acha que possam se interessar por esse tipo de conteúdo também. Ok? Então, antes de entrar no livro propriamente dito, no livro, na carta de 2 João, eu quero que a gente olhe um pouquinho para o contexto, que a gente pense um pouquinho nas questões introdutórias. Toda vez que você for olhar para um texto bíblico, é muito importante que você tenha um panorama geral de quem escreveu aquele livro, quando aquele livro foi escrito, por que ele foi escrito e para quem ele foi escrito. Todas essas questões te ajudam a interpretar as palavras do texto, o conteúdo do texto, de uma maneira mais fiel às intenções do autor e também à maneira que os primeiros leitores haviam interpretado. Então, o contexto sempre é a chave para a interpretação correta de um determinado texto. E o que nós precisamos entender sobre o contexto da segunda carta de João? A primeira coisa que nós precisamos compreender é que o Império Romano havia criado um cenário perfeito, totalmente adequado para o envio de missionários, tanto para o norte da África, para a Europa, para a Ásia Menor. Todos esses lugares haviam recebido a construção de estradas, da pavimentação de estradas, o que facilitava demais o envio de missionários para qualquer canto mais distante. Também a língua, tanto o idioma grego quanto a língua latina, eram instrumentos e ferramentas extremamente úteis para os missionários. Qualquer lugar para onde eles fossem enviados, eles tinham um idioma compreensível para as pessoas daqueles locais. Tudo isso ajudou muito o envio de mais e mais missionários por todo o território do Império Romano. E em todo esse cenário, a prática da hospitalidade por parte das igrejas e por parte dos cristãos era extremamente requisitada, era extremamente encorajada. E aqui você vai perceber que o contexto de tudo que vai ser falado em 2 João e também quando nós formos estudar a terceira carta de João, você vai perceber que o tema hospitalidade é muito frequente, é bem presente. No entanto, essa hospitalidade, receber missionários na sua casa enquanto eles estão em determinado percurso para outros locais ainda não evangelizados, essa prática da hospitalidade de missionários deveria ter certos limites. E essa é a grande questão, na verdade o grande tema da segunda carta de João. Quando nós não devemos ser hospitaleiros? Existe algum caso, existe algum momento em que ser hospitaleiro não é adequado? É justamente essa resposta que João quer dar aqui nessa segunda carta que ele escreve. E aqui algumas informações bem importantes para a nossa interpretação dessa carta especificamente. A primeira coisa é que ela é uma das cartas mais curtas de toda a Bíblia. Juntamente com 3 João, são os documentos mais breves do Novo Testamento inteiro.
E você pode perceber também que essa carta foi escrita provavelmente de Éfeso por volta de 80 a 85 depois de Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que já foi escrito numa época tardia. João estava provavelmente já numa idade avançada, as igrejas já estavam razoavelmente desenvolvidas e estabilizadas e já tinha tempo suficiente para que distorções do verdadeiro evangelho pudessem já estar acontecendo em algumas dessas pequenas igrejas locais, né? Então, aqui você já tem um cenário onde heresias já começavam a surgir aqui e ali, pontualmente, entre as igrejas cristãs dentro do Império Romano. Uma coisa que você pode perceber também, enquanto lê essa carta, é que o vocabulário dela é muito parecido com o de 1 João, com expressões como na verdade, conhecer a verdade, andar na verdade, novo mandamento e anticristo. Todas essas expressões você pode encontrar também na primeira carta de João. E essa é a principal razão para a gente entender que esse livro foi escrito pelo apóstolo João. Mas sobre isso a gente vai conversar daqui a pouco. Nós vamos entrar agora de fato no livro e nós iniciamos aí com uma saudação. Todas as cartas do Novo Testamento iniciam com uma breve saudação, com exceção de uma ou outra, mas a regra geral é de que sempre há uma saudação que identifica o autor, né, quem está escrevendo aquela carta, e fala alguma bênção e também, de forma breve, o destinatário, né? A gente tem ali o relato de quem é o destinatário daquela carta. E aqui, logo no versículo 1, nós encontramos o presbítero, né? E aqui o autor se denomina simplesmente assim, o presbítero. Então, é uma carta anônima. Não tem nome do autor, não está escrito aí João, né? Apóstolo João. Mas justamente como eu falei há alguns minutos atrás, nós vemos pelo vocabulário, né? As expressões utilizadas nessa carta e também na terceira carta são muito parecidas com os vocabulários da primeira e do Evangelho de João. Então, nós temos aí evidências suficientes para entender que sim, esta é uma carta original de um apóstolo, especificamente do apóstolo João. Ele estava ali provavelmente com uma idade avançada, como eu já disse, e ele só relata com esse título, o presbítero, algo que conotava a sua idade avançada, mas também que mostrava o seu ofício de cuidador, de alguém que protegia a igreja de Deus. E nós podemos, portanto, entender que sim, esta carta foi escrita por João, o filho de Zebedeu. E ainda no versículo 1, um pouco mais adiante, nós vemos a senhora eleita e aos seus filhos. Essa expressão, a senhora eleita e os seus filhos, é muito debatida, porque ela define a destinatária desta carta, para quem João estava escrevendo esta segunda carta. A destinatária desta carta é chamada por João de Senhora Eleita, a qual alguns interpretam como sendo uma igreja local, enquanto outros pensam se tratar de uma mulher cristã não identificada. Então pode ser uma igreja local, e João, de uma forma simbólica, metafórica, se refere a essa igreja local como Senhora Eleita, ou, por outro lado, pode simplesmente se referir a uma mulher não identificada, a uma personagem que nós não conhecemos por nome. Aqui neste estudo, nesta exposição, eu vou adotar a posição de que se trata de uma igreja local. É uma expressão metafórica simbólica para se referir a uma igreja local. Então, você encontra por aí bons estudiosos, bons comentários que defendem ambas interpretações. Você vai encontrar bons intérpretes que defendem também essa interpretação de se tratar de uma igreja local, de uma comunidade cristã. E aqui o grande tema que nós vamos encontrar logo após essa saudação é o tema do amor e a verdade. E dizendo melhor, nós encontramos esse tema de amor e verdade logo na saudação. Se você continuar lendo comigo, você vai encontrar as seguintes palavras: a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade.
João ele trata esses dois temas de amor e verdade como se fossem duas faces de uma moeda. Elas são inseparáveis, elas são unidas, elas são manifestações um pouquinho diferentes, são expressões um pouquinho distintas, mas de uma só realidade. E o que João quer nos mostrar aqui é que você não pode amar sem a verdade. Você não pode ter a verdade sem amor. Essas duas realidades estão sempre unidas, formando uma única realidade no final das contas. Então olha mais uma vez o que João está dizendo. Ele diz que ama a senhora e aos filhos dela, ou seja, àquela igreja local e aos irmãos, aos membros daquela igreja local, mas ele ama na verdade, ou seja, ele ama baseado na verdadeira fé, na verdadeira doutrina sobre Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição. Ele acredita que a verdade sobre Jesus é a base fundamental para que o relacionamento de amor aconteça entre cristãos, aconteça dentro da igreja, entre a igreja. E ele diz, não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Todos os irmãos que também têm conhecimento da verdade, intimidade com a verdade de Jesus, também ama vocês. E ainda falando um pouquinho melhor sobre essa ideia de a verdade, nós podemos inferir que João está se referindo a Jesus, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, provavelmente, essa palavra estava na mente de João, Jesus se chamando, se denominando de a verdade. Então, se você tem a verdade, se você ama a verdade, você também amará outras pessoas. E ele diz aqui no versículo 2, por causa, aqueles que te amam na verdade, amam por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Então você percebe que o motivo do amor, a razão, a fonte do amor de João e dos cristãos por aquela igreja local e pelos irmãos, os membros daquela igreja local, a fonte que promove e que sustenta esse amor é justamente a verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Isso também deveria nos trazer à memória as palavras de Jesus sobre o Espírito Santo, que ele diz que estará em nós para sempre, estará conosco para sempre. Então, a verdade é não apenas um corpo de doutrinas num sentido técnico, sistemático e a gente pode até dizer frio. Tudo isso é importante, mas provavelmente quando João está se referindo à verdade, ele está querendo dizer algo mais sobre certas crenças. Ele não está apenas querendo definir determinadas crenças que te tornam alguém fiel ou que te tornam um bom cristão. O que ele está dizendo é que a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. É um relacionamento que você tem com o próprio Jesus. E dizendo um pouco mais profundamente, é um relacionamento que você pode ter com o Pai por meio da pessoa de Jesus. É um relacionamento com a Trindade que você só pode experimentar, você só pode viver se você tiver esse relacionamento com Jesus. O relacionamento com Jesus é essa verdade. Se você conhece a verdade, você pode experimentar amor. Você pode saber o que é ser amado e você pode então poder amar também como você é amado. Muito do que nós vamos ver nessa carta tem a ver com essa ideia também. Versículo 3, a saudação ainda de João aos irmãos, ele diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Então, essa saudação, na verdade, essa bênção que João acrescenta em sua saudação, se diferencia um pouco das outras saudações, das outras bênçãos que nós encontramos nas cartas do Novo Testamento. Geralmente você percebe essa parte da bênção como um desejo, como quase uma oração
que a graça e a paz estejam com vocês. Entende? Como se fosse um pedido a Deus por outras pessoas, pelos leitores. Mas aqui nas palavras de João isso muda um pouco. Ele se refere quase como que uma certeza. Ele diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. E aqui ele se inclui também. Estarão conosco. A graça, a misericórdia e a paz certamente estarão conosco. Comigo, que escrevo, e com você, que lê. E estarão conosco em verdade e em amor. Em relacionamento íntimo com Jesus e o amor que nasce deste relacionamento. É este o contexto em que João quer que os seus leitores leiam esta carta. Você vai perceber que em determinado momento as palavras vão começar a ficar um pouco pesadas, as palavras vão começar a ficar um pouco duras, mas todo o contexto desta carta, de todas as palavras, de todo o conteúdo desta carta, é um contexto de amor, é um contexto de relacionamento com Jesus e com o Pai, é um contexto de amor entre igrejas, é um relacionamento de amor. Todo o contexto desta carta é não outro, é amor. E aqui João faz um apelo aos seus leitores. No versículo 4 ele diz: ao encontrar alguns dos seus filhos, ou seja, algum dos membros dessa igreja, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Olha o que causou alegria no coração de João. Perceber que os seus irmãos de uma outra cidade, de uma outra igreja local, estavam andando na verdade, continuavam firmes no relacionamento com Jesus, firmes na verdade sobre quem é Jesus. Isso encheu o coração de João de alegria. Imagine um apóstolo já idoso, talvez o último dos apóstolos vivos nesse momento, olhando para uma igreja local que ainda permanece na verdade, na mesma verdade que ele e os outros apóstolos acreditavam e pregavam. Isso encheu o coração de João de alegria. E agora eu lhe peço, Senhora, e aqui o apelo, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. A ideia de João aqui é: olha, igreja, eu não quero lembrar vocês de nada que vocês não conheçam, ou seja, eu não quero ensinar nada novo para vocês. Eu só quero lembrar vocês daquilo que vocês já sabem desde o princípio, desde que vocês começaram a andar com Jesus. Vocês já sabem disso. Nós devemos amar uns aos outros. Este é o grande mandamento e você nunca pode esquecer dele. É basicamente isso que João está dizendo. Nunca abandone o verdadeiro e maior mandamento da parte de Deus Pai. Amem-se uns aos outros. Se você olhar para o Evangelho de João, se você olhar para a primeira carta de João, para essa segunda e também para a terceira carta, você vai perceber que esse mandamento é o que sustenta todas as palavras e ideias que João quer transmitir através dos seus escritos. Amem. Amem da mesma forma como vocês foram amados por Jesus, assim como Ele amou vocês, entregando a própria vida dele numa cruz por vocês. Amem assim também os seus irmãos, se doem por seus irmãos, abra mão do seu conforto e até mesmo da sua reputação por outros irmãos, por outras pessoas. Ame outros, entregue-se por outros, assim como Jesus fez por vocês antes. Então esse é o mesmo mandamento que vocês receberam no começo, é o mesmo mandamento que eu quero lembrar vocês hoje, através dessa carta. Essa é a mensagem de João em praticamente todos os seus escritos. E aqui ele faz esse apelo mais uma vez. Amem-se uns aos outros. E este é o amor. Se você se pergunta, como eu devo amar? Bom, este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Este é o amor, que andemos em obediência. Andar em obediência aos mandamentos de Deus é andar em amor. E aqui parece até um trocadilho, mas olha o que João diz logo em seguida, ainda no versículo 6. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor.
E parece que ele simplesmente inverte as ideias. Este é o amor, ele diz no versículo 6, que obedeçamos os seus mandamentos. E o que é obediência? É amar aos outros, é andar em amor. Então, andar em obediência é o mesmo que andar em amor. Andar em amor e andar em obediência são sinônimos. Quando você ama a Deus, você guarda os seus mandamentos. E o principal dos seus mandamentos é que você ame outras pessoas, assim como Deus te ama. Então, viver em um relacionamento com Deus, em um relacionamento real, onde você está de fato disposto a obedecer com o seu coração a tudo aquilo que Deus, como seu mestre, ordenar a você, tudo o que Ele mandar, você vai fazer porque você está em um relacionamento profundo com Ele. E se você está de fato neste relacionamento profundo com Deus, você vai experimentar um relacionamento profundo com outras pessoas, com pessoas que estão ao seu redor, com outros irmãos e com pessoas que também não conhecem a Jesus ainda. O amor é a expressão do relacionamento com Deus, na verdade. E esse amor não vai existir, não vai ser sustentável se você não tiver esse relacionamento com Deus. E não adianta você dizer que tem esse relacionamento com Deus se não há amor e manifestações reais de amor nos seus relacionamentos com outras pessoas. São duas verdades que andam juntas. E aqui nós podemos ver esses três tipos de andar que João, logo na sua saudação, nesses primeiros versículos, já enumera, já evidencia para nós. Ele diz que nós devemos andar em obediência, andar na verdade e andar em amor. Esses três andares, por assim dizer, são sinônimos, estão sempre juntos um ao outro, são manifestações distintas, mas que caminham unidas. Elas dependem umas das outras, mas têm cores diferentes, elas têm sabores diferentes. Andar em obediência é um pouquinho diferente do que andar em amor, do que andar em verdade, mas não tem como você fazer ou praticar uma delas sem a outra, ou sem as outras. E agora, em seguida, após lembrar toda essa essência do cristianismo, após trazer a lembrança dos seus leitores a essência do que é ser um discípulo de Jesus, João faz um alerta, traz aqui uma palavra um pouco mais pesada, um pouco mais direta, mas que está banhada ainda neste mandamento que é o amor. E tem a ver com a pergunta que eu fiz no início. Será que este amor por outros cristãos, por outros missionários, deve se manifestar em hospitalidade sempre? Em uma hospitalidade, digamos, cega e sem critérios? É sobre isso que ele começa a tratar aqui. Versículo 7 diz: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. E essa palavra, tem saído, ela remete a ser enviados pelo mundo, ao mundo, melhor dizendo. Muitos missionários têm sido enviados por todas as nações, é o que João está dizendo. Só que eles são missionários do engano, eles são mensageiros da mentira, eles são enganadores, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. E com essa simples frase, João sintetiza a mentira mais comum dos seus dias. Alguns cristãos, pelo menos algumas pessoas que se diziam cristãs, estavam espalhando por aí, como missionários, como enviados por Deus, uma mentira sobre Jesus. Eles diziam trazer a verdade sobre Jesus, mas na verdade eles distorciam quem era a pessoa e qual era a obra de Jesus Cristo. Eles diziam que Jesus, na verdade, não havia vindo em carne, ele havia vindo em apenas espírito e aparência de matéria, aparência de humanidade. Ele, na verdade, nunca se tornou humano de fato. E essa é uma grande mentira, porque se Jesus não se tornou humano de fato, como ele haveria de morrer por nós numa cruz? Como ele haveria de se identificar conosco? Como haveria substituição? Como haveria sacrifício vicário por pecadores como eu e você, se Jesus não se tornasse humano como eu e você? Entende? Então essa distorção aparentemente mínima que esses
missionários do erro haviam feito, essa distorção aparentemente mínima era uma mentira, era engano. E João não mede palavras. Apesar dele ser conhecido como o apóstolo do amor, ele não mede palavras para defender a verdade, a centralidade do verdadeiro evangelho. Ele diz, logo no final do versículo 7, tal é o enganador e o anticristo. Ele se refere a esses ditos irmãos, missionários, mensageiros de Deus, que estavam saindo aí pelo mundo, visitando igrejas e espalhando mensagem para pessoas que ainda não eram cristãs também. Só que ele se refere a essas pessoas como enganadores e anticristo. Ele chama essas pessoas de anticristo. Não necessariamente o anticristo que há de se levantar nos últimos tempos, mas uma prévia, um antegosto deste anticristo. Eles estão negando quem é Jesus, eles estão negando a obra do Senhor Jesus. Eles estão contradizendo o verdadeiro ensino de Jesus e dos apóstolos, dizendo que na verdade Jesus nunca veio em carne e que o evangelho não é bem aquilo que nós pensamos ser o evangelho. Então era uma mentira muito perigosa, muito perigosa. E versículo 8 diz assim: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. E aqui João diz, olha, se vocês hospedarem esses falsos mestres, se vocês derem ouvidos a esses missionários anticristos, se vocês ouvirem a mensagem deles, vocês vão estar destruindo o fruto do nosso trabalho, do trabalho, João diz, dos apóstolos, do trabalho que nós fizemos durante décadas. Vocês vão estar lutando contra, vocês vão estar derrubando com as próprias mãos aquilo que a gente tem lutado tanto para construir. Então não deem ouvidos para eles, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, dando ouvidos a mentiras, a falsos ensinos, a falsos evangelhos. Antes, pelo contrário, sejam recompensados plenamente. O desejo de João para aquela igreja, para aqueles seus irmãos, é de que eles fossem recompensados plenamente, ao contribuir com a obra do Evangelho, não ao lutar contra a obra do Evangelho. Então, há uma diferença enorme entre você dar ouvidos a mensageiros falsos, a mensageiros do engano, e você apoiar aqueles que realmente pregam o Evangelho. Se você ajudar, se você hospedar, se você contribuir, colaborar com verdadeiros ministérios do Evangelho, com verdadeiros missionários do Evangelho, você vai estar contribuindo com a obra que eles estão fazendo, que é a mesma obra que os apóstolos iniciaram há milênios atrás, com a própria obra que Jesus iniciou há milênios atrás. Você vai ser um coparticipante da obra do próprio Jesus. E agora no versículo 9, João diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Se você não permanecer no ensino de Cristo, se você se desviar do ensino de Jesus, do verdadeiro Evangelho, você não tem Deus. Você não tem relacionamento com o Pai. Você perde aquilo que é o mais valioso na vida com Cristo, que é a intimidade com a Trindade, que é a intimidade com Deus, que é o relacionamento íntimo com o Pai. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Aqui, João vai para o cerne, João vai para o ponto central de todo o perigo que essas heresias trazem. Se você cair no engano desses falsos mestres, você vai perder Deus. Você não vai ter relacionamento com o Pai. Porque quem não tem o Filho, quem olha para Jesus com olhos errados, com olhos de engano, como aquilo que ele não é de fato, perde o Pai. Porque se você não tem uma visão correta de quem é o Filho, você tem uma visão distorcida de quem é o Pai. Agora, se você entende e recebe o Filho como aquilo que ele de fato é, 100% homem, 100% Deus,
E toda a sua obra na cruz, na ressurreição, na ascensão, na promessa de um retorno, toda a obra de Cristo é aquilo que nos mantém unidos e ligados ao Pai, que nos mantém em relacionamento com a Trindade. Se você perde Jesus, você perde Deus. Este é o principal efeito de uma heresia, o principal impacto da heresia na vida de alguém. Você perde Deus. Você perde Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai. Esse é o contrário. Se você simplesmente permanece no ensino de Cristo, você tem o Pai. Você tem Deus. Você tem intimidade com Deus. E esse, por outro lado, é o maior benefício, é o maior tesouro que você pode receber por permanecer no Evangelho. Percebe aqui que quem vai além do Evangelho, quem permanece no Evangelho, a heresia sempre vem com o gosto de algo novo. A heresia sempre vem com o gosto de algo a mais, de uma novidade que você estava perdendo. Ah, você nunca pensou nisso? Ah, você nunca ouviu falar dessa parte? Ah, então você está perdendo. A heresia sempre vem como um acréscimo, um algo a mais. Ah, você está aí muito para trás, nós já passamos dessa parte, nós já estamos aqui para frente. A heresia sempre tem esse gosto, mas João está dizendo, se você não permanece no Evangelho, o Evangelho é simplesmente permanecer, é ficar. Não tem desenvolvimentos, não tem novidades. É o mesmo Evangelho há 2000 anos. São velhas verdades, como já dizem por aí. São velhas boas novas. É uma boa notícia que é sempre a mesma. Sempre a mesma. Não tem alteração. Ela não sofre mudanças durante os anos. É óbvio que nós podemos entender a mesma coisa com um brilho novo, com uma profundidade maior, mas nunca algo que seja além do verdadeiro Evangelho. O Evangelho é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós podemos ter sobre Deus. Não há como ir além do Evangelho. O Evangelho é máximo. O Evangelho é tudo que nós podemos e precisamos ter sobre Deus. E versículo 10 diz: se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. E aqui é importante esclarecer algumas ideias. Em primeiro lugar, quando João diz não recebam em casa, talvez ele não estivesse querendo dizer que cada irmão não deva receber o falso mestre em suas casas, sabe, particulares, como se houvessem várias casas como possibilidade de hospedagem para o falso mestre. Talvez não seja esse o caso, talvez o caso seja simplesmente de que as igrejas se reuniam nas casas. Existiam casas que eram os lugares onde a igreja se reuniam oficialmente. Então, naquela casa onde a igreja se reuniam, eles não deveriam receber, eles não deveriam praticar hospitalidade com esses falsos mestres que se diziam cristãos, que se diziam proclamadores da verdade, mas eram mentirosos. Eles não deveriam receber ou hospedar nessa casa onde era a igreja. Eles não deveriam receber esses falsos mestres ali. Talvez seja esse o conselho que João esteja dando. Mas se os falsos mestres não deveriam ser recebidos na igreja, eles também provavelmente não deveriam ser recebidos nas casas individuais dos irmãos. Então, provavelmente é algo assim que João esteja querendo se referir aqui. E nem o saúdem, né? Quando ele diz nem o saúdem, não saúdem os falsos mestres. Por muito tempo eu pensei que o conselho que João estava dando é não cumprimentem, né? Não fala oi, boa tarde para o falso mestre. Eu pensava que era isso. Tudo bem? E só de fazer isso você já estaria pecando, né? Mas talvez não seja exatamente isso que João esteja se referindo. Essa saudação talvez tenha a ver com bênção. Ou seja, não abençoem o ministério de falsos mestres. Não abençoem dizendo boa viagem, que Deus abençoe você nessa missão, que Deus abençoe você nessa jornada. Toma essa oferta, eu vou orar por você. Não faça isso com falsos mestres, não faça isso com aqueles que estão proclamando o erro, com aqueles que estão proclamando mentiras sobre o Evangelho. Nem o saúdem nesse sentido,
de declarar identificação e incentivo, encorajamento, apoio ao ministério de falsos mestres. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Então, como eu já disse, isso não é simplesmente quem diz oi. Se você disser oi para um falso mestre, você já está condenado com ele. Não, não é essa a ideia. A ideia que João está dizendo é: se você abençoar, se você demonstrar apoio ao ministério de um falso mestre, você vai estar sendo coparticipante dos erros dele. Assim como o contrário também é verdade. Se você participar de um ministério, de um verdadeiro mestre do evangelho, de alguém que realmente proclama e exalta o nome de Cristo em sua missão, você vai ser participante dos frutos do trabalho daquela pessoa. E é um grande incentivo para que você incentive, apoie, se envolva, oferte para pessoas que estão no campo missionário de fato, que realmente estão pregando o evangelho de maneira fiel. Você vai ser participante dos frutos do ministério daquela pessoa. É como se você estivesse lá, lado a lado, ombro a ombro com aquela pessoa. Simplesmente de você orar por ela, de você encorajar aquela pessoa, de você ofertar para aquela pessoa. Então vale para os dois lados, para o lado positivo e para o lado negativo. É um raciocínio que vale para os dois casos. E você vai perceber o lado positivo mais na terceira carta, que nós vamos estudar em um outro vídeo. E aqui, João já vai se despedir dos seus leitores, né, daquela igreja para a qual ele enviou a carta. E ele se despede com as seguintes palavras, versículo 12. Tenho muito que escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Basicamente, o que João está dizendo é: olha, é muito bom conversar com vocês, encorajar, relembrar, alertar vocês por carta, mas eu prefiro face a face. Tem muita coisa que eu ainda quero conversar com vocês, mas eu vou deixar para quando a gente se vê, quando a gente puder se abraçar, quando a gente puder conversar olho no olho. Isso não é diferente dos nossos dias. E aqui, logo nesse primeiro vídeo do nosso canal, eu quero deixar um alerta para você, assim como o João fez aqui. Não seja um cristão cuja dieta está baseada simplesmente em exposições bíblicas de YouTube, de vídeos na internet. Você precisa de irmãos de carne e osso. Você precisa de relacionamentos reais, de pessoas que vão se envolver com a sua vida, que vão conhecer a sua história, que vão conhecer as dificuldades que você enfrenta, que vão estar ombro a ombro com você. Você precisa de pessoas reais na sua vida. Não dependa apenas de pessoas que, como eu, espalham a verdade do evangelho pela internet. Isso é bom, mas é melhor quando é face a face, assim como o João diz aqui. Então, se você não faz parte de uma igreja local, procure uma igreja local, para que você se relacione com pessoas reais, para que você esteja envolvido na vida das pessoas e as pessoas na sua vida também. Isso é extremamente importante. Não dependa apenas de mensagens, de exposições bíblicas no YouTube ou na internet. E versículo 13, João diz: os filhos da sua irmã eleita enviam saudações. E aqui é um dos argumentos mais fortes das pessoas que acreditam que a destinatária seja realmente uma igreja local e não uma pessoa, porque a senhora eleita teria uma irmã eleita. Provavelmente não seriam apenas duas mulheres, né? Uma mulher eleita enviando saudações para a sua irmã também eleita. É muito mais provável que seja uma igreja onde João está enviando saudações para a igreja local para a qual João escreve. Então, provavelmente a ideia de que a carta se destina a uma igreja local, e aqui neste versículo João está falando em nome de uma igreja local também. Por fim, eu gostaria de trazer algumas sugestões de aplicação para você, baseado nessa carta que nós acabamos de estudar. Em primeiro lugar, ande na verdade, que é Jesus. Ande em obediência, por amor a Jesus, e ande em amor
por outros irmãos. Explicando um pouco melhor, ande na verdade, ou seja, conheça Jesus mais e mais, se aprofunde no seu relacionamento com Ele, através da Bíblia, em oração, dedica tempo todos os dias para falar com Deus, para se prostrar diante dos pés de Cristo e conversar com Ele. Então ande na verdade, com um relacionamento cada vez mais e mais profundo com Jesus. Também ande em obediência por amor a Jesus, por causa de Jesus. Ou seja, se você vive esse relacionamento profundo com Jesus, você vai obedecê-lo nas dificuldades, nas tentações, nas provações, nas decisões que você tiver que tomar. Você vai ser obediente, você vai viver uma vida de sabedoria que honra a Cristo em todas essas áreas. E por último, ande em amor por outras pessoas. Honre a Cristo nos seus relacionamentos com outros amigos, com outros irmãos, com a sua família, com pessoas que você não gosta tanto assim, com as pessoas que você tem contato na internet, por rede social. Honre a Cristo em todos os seus relacionamentos também. Então ande na verdade, ande em obediência e ande em amor. Segunda sugestão de aplicação é: cultive amizades com pessoas que andam na verdade, para que a sua alegria seja completa. Então, como eu disse, cultive relacionamentos profundos com cristãos de carne e osso, com pessoas que vão estar aí na sua vida, no dia a dia, caminhando com você, semana a semana. Cultive relacionamentos assim, para que a sua alegria seja completa. Assim como João diz, a alegria dele foi completa e a alegria dos cristãos é completa quando nós temos contato com outros irmãos, quando nós ouvimos boas notícias da parte deles, quando nós compartilhamos boa notícia com eles também. E por último, não incentive missionários ou evangelistas que anunciam um falso evangelho. Não encoraje, não apoie o ministério de pessoas que se dizem cristãos, mas na verdade proclamam um evangelho distorcido, mentiras sobre o nosso Jesus, distorcendo a realidade de que ele é 100% homem e é 100% Deus, de que a morte dele é substitutiva, de que a ressurreição dele nos traz nova vida, de que ele ressuscitou em carne e osso. Todas essas ideias são verdades, e todo mundo que distorcer alguma dessas verdades se torna um proclamador da mentira. Então, esta é a mensagem de 2 João. Eu espero que você tenha aprendido coisas novas, mas mais do que aprender coisas novas, eu espero que essas ideias e esse estudo te encoraje a viver uma vida de verdadeira espiritualidade, de verdadeira intimidade com Deus, de uma intimidade que não se limita às áreas mais privadas da sua vida, apenas quando você está sozinho no seu quarto, mas uma intimidade com Deus que se manifesta em cada área da sua vida e do seu cotidiano, dos seus relacionamentos, redes sociais, e trabalho, e estudos, enfim. Que tudo que você fizer seja resultado do seu relacionamento com Deus. Esse é meu desejo para você, e se Deus nos permitir, a gente se vê aí na próxima semana com um novo vídeo, e que Deus te abençoe. Grande abraço.